Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Um grande dia para você na presença de nosso Deus. E o texto para que nós possamos refletir nesse dia, ele se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5 e o versículo 1. Na minha tradução, eu leio assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado. Também ele era honrado pelo seu Senhor. Por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, este valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele chamada lepra. Em algumas traduções você vai ler no final, porém ele era leproso. Interessante que esse texto, ele começa falando de algumas habilidades e qualidades do rei Naamã. Aliás, do chefe da guarda, o Naamã, o comandante do exército sírio. Ele era uma pessoa honrada, ele era uma pessoa bondosa, ele era uma pessoa reconhecida por toda a nação ali da Síria como um grande e valoroso guerreiro e um ser humano bacana. Só que o final dessa frase, ali diz, porém, leproso. É interessante que na época em que Naamã ele viveu, a lepra ela era uma doença praticamente incurável. Era raríssima as pessoas que eram curadas dessa doença. E acredito que quando Naamã descobriu a doença, ele havia procurado todos os hospitais, os melhores médicos ali do reino da Síria e não conseguiu a cura. E dentro da comunidade dos judeus, havia uma lei específica para os leprosos. Quando você vai lá no livro de Levíticos, no capítulo 13, verso 44 e também o verso 45, a Bíblia diz que existiam algumas leis específicas. Quando uma pessoa pegava a lepra, ela deveria, a primeira coisa, se separar das pessoas com que ela convivia. Por exemplo, se ela era casada, tinha filhos, ela deveria abandonar os seus filhos, abandonar a sua família, perdia o seu emprego e deveria viver em uma região isolada da comunidade. E era pior ainda do que o que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da pandemia, que você deve se isolar e ficar junto com a sua família ali. Lá não, eles deveriam abandonar as suas casas. E aí os sacerdotes iam até a casa do leproso e visitavam. E se eles constatassem que havia algum fungo daquela lepra naquela casa, de acordo com Levíticos capítulo 14, versos 44 e 45, diz que aquela casa ela deveria ser derrubada, ou seja, a pessoa perdia tudo por conta dessa lepra. Agora esse capitão da guarda do exército sírio estava com essa terrível doença, apesar de ser uma boa pessoa. Ele foi enviado até o profeta Eliseu e, resumindo a história, Eliseu pede para que ele vá se banhar lá no Rio Jordão 7 vezes. A princípio, Naamã reclama, dizendo que lá na Síria haviam 2 bons rios de águas límpidas, clarinhas, os rios Arbana e Farfar. E agora ele manda ele mergulhar num rio de águas barrentas, águas sujas. E ele voltou para casa, estava voltando para casa chateado, e um dos seus soldados diz, mas se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Que custa você ir lá mergulhar 7 vezes? E a Bíblia diz que ele foi, mergulhou, e depois do 7º mergulho, Naamã ele aparece completamente curado. E volta feliz da vida para sua casa. Mas uma lição que eu gostaria de tirar desse texto é de que a Bíblia e também os escritos de Ellen White, escritora usada por Deus, norte-americana, diz que a lepra ela é comparada ao pecado. E nós, seres humanos, todos, sem sequer salvar um, somos pecadores. Ou seja, nós temos a lepra do pecado arraigada na nossa vida. E se nós quisermos ficar limpos da lepra do pecado, nós precisamos mergulhar a nossa vida nos cuidados e também no novo nascimento que Cristo nos oferece.
A palavra de Deus diz que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E quando nós somos mergulhados no poder salvador de Cristo, aceitando Ele como nosso grande Redentor, a Bíblia diz que Ele vai tirar esse pecado que há em nós e vai nos colocar como novas criaturas, justos diante dEle. Então, meu amigo, minha amiga que está conosco nessa meditação de hoje, não se esqueça, se conecte-se com Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, peça para que Ele tire toda a sujeira do pecado que é na sua vida, para que Ele te transforme. E se for necessário você mergulhar 7 vezes, então que mergulhe, não importa, mas que Deus Ele possa auxiliar a sua vida para que você tenha a sua vida completamente transformada por Cristo Jesus. Ele quer fazer de você uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fará novo. Então que Deus te abençoe nesse dia, para que você, a exemplo de Naamã, obedeça ao mandado de Cristo e você será justificado, transformado e purificado de todos os seus pecados. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, neste dia estamos aqui para lhe agradecer, ó Deus, pela bondade, pelo amor e pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados. E nesse dia, Deus, se eu estou falando para alguém que está aí talvez com a sua vida mergulhado no pecado, ó Pai, que esta pessoa, ao nos ouvir, mude de atitude e mergulhe na graça de Cristo, que tem o poder para restaurar e purificar a sua vida. E assim sendo, ó Pai, que esta pessoa aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador e se torne uma nova criatura para o reino dos céus. Nos abençoe, nos ajude, nos dê força para prosseguirmos nessa vida rumo ao nosso alvo supremo, que é o céu. Nos dê a tua paz, conceda-nos o teu perdão, são bênçãos que rogamos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. E nós continuamos apelando ao seu coração para que você se inscreva aí no nosso canal, para que você compartilhe as nossas mensagens e também não deixe de ativar o sininho para receber a cada manhã uma mensagem especial na sua vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe.